episódio. Ok. Vá. Como deu para perceber, algumas coisas estão evoluindo. A nossa ideia é deixar essa experiência assim, o mais confortável possível, visualmente e auditivamente também. E a gente vai ter umas experiências audiovisuais também diferentes. Então a gente vai Salve conseguir... para o nosso amigo Vinícius, que ajudou a fazer tudo isso, tá? Obrigado, Vinícius. Se não fosse pelo Vini aí ter passado a tarde inteira programando tudo aí pra gente, seria muito mais difícil. Mas, como eu falei, a nossa ideia é facilitar as coisas. Lá nos nossos primeiros episódios, a gente disse que caímos de paraquedas numa metodologia bem diferente e até a gente se adaptar demandou um certo tempo, demandou uma certa energia, e a nossa ideia justamente é catalisar essa ideia de que você vai precisar encontrar essa sua forma de estudo um pouco mais rápido. Obviamente que com o passar do tempo você vai ajustando ainda as coisas. Vocês vão ver hoje como eram as desgraças nos mapas antigamente. Hoje as coisas mudaram bastante, mas tudo é uma constante evolução, tudo é um aprendizado, né? E hoje nós vamos estar falando sobre ciclo cardíaco. Então, a gente vai juntar, na verdade, duas APGs. A nossa ideia é falar sobre os mecanismos elétricos juntamente com o ciclo cardíaco propriamente dito, e a gente conseguir ter um panorama, uma ideia geral do que esse tema trata. Lembrem-se, como a gente sempre diz, como a gente sempre deixa na descrição, somos estudantes. Então, confiram as informações em fontes confiáveis, em fontes consolidadas. E lembra que isso aqui é só um roteiro para o seu estudo. Em 1 hora, a gente está sintetizando qual foi o nosso aprendizado a respeito de ciclo cardíaco, de mecanismos elétricos, para poder a gente conseguir discutir isso no APG e agora a gente conseguir fazer aqui as filmagens para tentar ajudar a vida de outras pessoas também. Então, como a gente disse, a gente vai abordar já os temas com mais eventos mecânicos e eventos elétricos. E não vai ser assim tudo só de um APG ou de um só tópico, porque é algo que a gente quer transmitir para todo mundo, que é importante relacionar as ideias em matérias diferentes. Então aqui a gente vai tentar ter uma abordagem assim, que integre tudo, e depois a gente vai tentar relacionar tudo, para a gente entender que quando chega num local que ou vai ter que responder uma questão em prova, ou mais importante ainda, em uma situação mesmo real, a gente vai ter uma informação e disso a gente vai ter que raciocinar todo o resto do que está acontecendo. Então o que a gente vai tentar apresentar aqui com vocês é justamente essa vista mais integrada geral, e vamos falar sim de tudo e com alguma atenção, esperança e bom senso, vamos conseguir transmitir esse conhecimento que nós tivemos para você. Bom, como a gente falou, a gente vai abordar a respeito do ciclo cardíaco e a gente precisa levar em consideração que o ciclo cardíaco é composto por algumas etapas. Ele vai causar algumas adaptações em situações diferentes. Ele trata sobre um ponto específico, bem como ele consegue tanto ser acompanhado quanto ser avaliado também por mecanismos diferentes, tanto por mecanismos intrínsecos como por mecanismos extrínsecos. Quando a gente fala de ciclo cardíaco, é muito importante que a gente entenda o conceito de débito cardíaco. E para poder a gente deixar isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais fácil de ser entendida, o débito cardíaco nada mais é do que o volume de sangue que é ejetado por ventrículo a cada minuto. A gente tem uma fórmula de débito cardíaco que ela diz que o débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E aí a gente vai precisar contextualizar e a gente vai precisar dar conceitos para o que é volume sistólico e para o que é frequência cardíaca. Mas antes disso, só para deixar assim em palavras mais simples, o débito cardíaco nada mais nada é do que a quantidade de sangue que seu coração consegue bombear pelo seu corpo a cada momento. E depois é dado, como a gente vai explicar aqui agora, sim, pela frequência cardíaca e pelo volume sistólico. Bem, o volume sistólico ele vai ser a união de 3 outros aspectos. Primeiro, a pré-carga. Segundo, a contratilidade. E o terceiro, a pós-carga. E aí a gente vai encontrar maneiras de entender esses 3 aspectos inicialmente, para aí sim a gente conseguir ter uma ideia geral do que é o nosso débito cardíaco. Então, a ideia da pré-carga, por exemplo, é que ela é determinada
pela duração da diástole e pelo retorno venoso. Então, a forma com que esse sangue volta para o coração no momento de relaxamento vai estar diretamente relacionada à nossa pré-carga. Ela também é relacionada ao volume diastólico final. Então, o volume de sangue que o seu coração consegue ter no momento em que ele está relaxado, no momento que ele está em diástole. Então, se a minha ideia é ter um relaxamento cardíaco para poder entrar um volume sanguíneo maior, quanto mais rápido o meu coração bate, menor vai ser esse volume diastólico final. Então já consegue ter um parâmetro de que, quando a gente faz uma relação com frequência cardíaca, que é a quantidade de vezes que seu coração bate em 1 minuto, quanto maior a frequência cardíaca, menor vai ser a pré-carga, já que ela é equivalente ao volume diastólico final. Então é correto você afirmar que pré-carga e frequência cardíaca são inversamente proporcionais. Quanto maior a frequência cardíaca, menor a pré-carga e vice-versa. A pré-carga vai ter uma relação importante quando a gente chegar a falar também de hipertrofias, também de retorno venoso. E basicamente, outra vez em palavras mais leigas, a pré-carga vai ser aquela quantidade de sangue que seu coração consegue pegar na diástole, aquela quantidade de sangue que consegue chegar no seu coração na diástole antes do evento da contração. Então, quando é pré-carga, e depois vamos falar da pós-carga, talvez venha a questão pré ou pós a quê? Não é? Porque é uma pré-carga ou outra pós-carga. Pense então, pelo menos a minha cabeça me ajudou, é pré ao evento da contração, ao evento da sístole, né? E pós também vai ser pós começar o evento da sístole, a pré e pós-carga. Então agora pré-carga, só para a gente redigir aqui na cabeça, aquela quantidade de sangue que consegue chegar ao coração antes do início da sístole. Bem, o primeiro ponto do volume sistólico a gente conseguiu entender. Exatamente, volume sistólico. A pré-carga, ela já foi. Faltam 2. Contratilidade é o próximo ponto. E a contratilidade nada mais é do que a força que é aplicada pelas fibras musculares. Então, quanto mais força essas fibras musculares conseguirem aplicar a cada contração que ela faz, maior é a contratilidade cardíaca. Isso vai estar diretamente relacionado com situações de fibrilação, por exemplo. Você acaba diminuindo a contratilidade cardíaca, a força de contração desse miocárdio vai ser menor, em consequência o volume sistólico vai ser menor, o seu débito cardíaco também vai cair. Tá? Então não vai ter uma ligação direta com a frequência cardíaca, por exemplo, como a pré-carga tinha, mas também está diretamente relacionada ao aumento ou diminuição do seu volume sistólico. Então, outra coisa importante para saber dessa de contratilidade, agora que nós estamos da pré-carga, é o chamado princípio de Frank-Starling. E o princípio de Frank-Starling basicamente diz que para uma maior pré-carga, o coração também entrega uma maior força contrátil, uma maior contratilidade. E o que isso significa é, o mais sangue que eu consiga ter no coração antes da contração, a maior força que o coração vai exercer nessa contração. Então, uma pré-carga maior, você ter mais sangue inicialmente chegando ao coração antes daquela contração, também vai ser diretamente correlacionado com um coração ter uma contração mais forte. E uma contração mais forte, normalmente, é uma coisa, assim, positiva. É bom a gente ter o coração que está tendo uma contração. E isso, inclusive, da lei de Frank-Starling, também pode ser explicada através da energia potencial elástica. A gente tem uma fórmula de energia potencial elástica que é kx²/2, onde K é a constante elástica da mola. Nesse caso, essa mola são as fibras musculares. X é a distância de deformação dessa mola. Então, quanto mais eu consigo deformar essa mola, maior vai ser a minha energia potencial elástica, então maior vai ser o retorno dessa mola. Então, é exatamente o que a lei de Frank-Starling ela fala para a gente. Quanto mais se dilata, quanto maior a pré-carga, quanto maior o volume diastólico final, maior vai ser a deformação da mola, então quando ela voltar, ela vai voltar com uma força maior, então a contratilidade também será maior. Quanto maior a pré-carga, maior a contratilidade, então são duas grandezas diretamente proporcionais. E agora a gente passa então para a pós-carga. Então vamos começar agora o evento de contração, seja a pré-carga, né, que foi. O coração agora está em contração e a gente vai ter que vencer uma força que é a pós-carga. E a pós-carga nada mais nada é do que a força que você tem que vencer em pressão
para poder ejetar o sangue do ventrículo para a circulação sistêmica na aorta. Então, a pós-carga está muito relacionada com a sua resistência vascular periférica. E então, por exemplo, em casos de arteriosclerose ou alguns de uma situação de obesidade, você vai ter uma resistência vascular periférica maior, porque os vasos periféricos, mesmo esses vasos sanguíneos no resto do seu corpo, estão muitas vezes mais contraídos ou obstruídos ou tem qualquer outra coisa que vai fazer que o movimento do sangue neles seja mais difícil, que haja uma resistência maior. Isso tudo contribui então para o valor da pós-carga. E qual a importância da pós-carga? Bem, a pós-carga, ela é, como o Dani acabou de falar, ela é a pressão a ser superada para a saída desse sangue da câmara cardíaca, né, do ventrículo. Sobretudo o ventrículo esquerdo, né, já que a pós-carga sistêmica, ela necessariamente ela vai ser maior do que a pós-carga pulmonar, inclusive pelo tamanho dos dois ciclos, né, do ciclo sistêmico e do ciclo pulmonar. O ponto é que existem situações específicas que a pós-carga acaba sendo muito alta. Então, a necessidade de aumento dessa pressão faz com que a sua pressão arterial necessariamente seja maior. Então, existe inclusive na diretriz brasileira de hipertensão, falando que com o passar do tempo, a tendência é que nós temos que as fibras de elastina, que são compostas por colágeno do tipo 2 e do tipo 3, elas tendem a se calcificar. Possivelmente, inclusive, por ação osteoclástica. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Ele é ortopedista, viu? Ainda não. Mas a tendência é que tem essa calcificação dessas fibras, então a elasticidade das arteríolas, sobretudo das arteríolas, ela acaba ficando menor. Se esse vaso sanguíneo ele tende a se deformar menos, acaba que o atrito desse sangue nas paredes desses vasos faz com que a velocidade desse sangue seja maior, em consequência, a pressão que tem que ser exercida para esse sangue continuar passando tem que ser maior. Então, a ideia é que a gente consiga atingir um nível em que a pós-carga seja uma pós-carga ideal para poder manter todo o funcionamento do ciclo cardíaco, que a gente vai discutir logo sobre sístole e diástole isovolumétricas, sobre pressão isovolumétrica, melhor falando, e ao mesmo tempo a gente não tem essa rampa íngreme de subida dessa pós-carga. Então a gente vai conseguir ter algo que consiga regular o sistema e que ao mesmo tempo não seja prejudicial para ele mesmo. Então agora, para dar uma resumida assim na pré e pós-carga, vamos pensar que a pré-carga normalmente é algo que a gente, como eu disse, a gente vê mais positivamente, uma maior pré-carga, que significa ter mais sangue chegando ao coração, você provavelmente tem um retorno venoso bem adequado, e também essa pré-carga está relacionada com um mecanismo de hipertrofia, normalmente uma excêntrica, que é positiva para você. A pós-carga, no entanto, ela é relacionada negativamente em muitos casos, porque ela representa uma maior resistência vascular periférica, né? Também, tanto na circulação sistêmica quanto na pulmonar, lembre-se que para a pós-carga aplica-se ambamente a essas duas circulações, mas que, por exemplo, imagine uma situação de contração, se há uma pressão maior a se vencer, quer dizer, na aorta, na circulação sistêmica, é uma pressão mais alta, então, naquele momento de contração, o coração vai ter mais dificuldade em superar essa pressão, mas também vai ter uma janela menor em que a pressão do ventrículo é maior do que a pressão aórtica ou periférica. Isso significa que a gente vai ter menos ejeção de sangue, podemos ter uma contração quase incompleta. A gente pode ter numa contração, numa sístole, uma quantidade do sangue que não se ejeta ainda do ventrículo. Então, essa eficiência cardíaca de você ejetar menos sangue por contração vai pôr ainda mais força no seu coração, vai pôr ainda mais trabalho que o seu coração tem que fazer, porque cada batida vai sair menos sangue em si. Você vai ter aquele volume de sístole final bem piorado. Então, pós-carga, a gente tende a relacionar sempre com algo mais negativo, que é uma força assim no coração, uma carga no coração, que não ajuda a sua circulação de jeito nenhum. Bem, então vê que a gente já conseguiu inclusive fazer um parâmetro de adaptações do próprio ciclo cardíaco relacionando a contração, a hipertrofia excêntrica ou a hipertrofia concêntrica. Então vê que quando eu tenho a hipertrofia excêntrica eu consigo aumentar esse volume diastólico final.
Quando eu tenho uma hipertrofia concêntrica, a parede do coração ela fica mais espessa e aí acaba que ele não tem esse crescimento para as laterais, a quantidade de sangue que eu consigo acumular dentro dessa câmara vai ser menor. Então, necessariamente, ao ter a contração, a pós-carga vai ser maior. A pressão que vai ser exercida para esse sangue continuar sendo ejetado do sangue, ele tende a ser maior. Via de regra, falando assim de uma forma bem superficial, basicamente exercícios aeróbios de longa duração tendem a te dar uma hipertrofia excêntrica, então um aumento de pré-carga, e exercícios unicamente de força tendem a te dar uma hipertrofia concêntrica. Olhe, não só o de força, mas os exercícios aeróbios também, né? Então os exercícios, uma corrida em alta intensidade e baixa duração, por exemplo, tende a te dar essa mesma ideia de hipertrofia concêntrica. E vejam que a gente está falando em tendências e não obrigações. Não é obrigatório que vá acontecer dessa forma, até porque boa parte das pessoas tende a não chegar nos limiares de treinamento, seja aeróbio, seja anaeróbio, independente da modalidade a qual esteja submetido. Então, só para dar uma ideia fisiológica, por que há essa diferença na hipertrofia com na pré-carga ou pós-carga, tem muito a ver com a direção da força, de como ela acontece. Agora, só pensamentos limpos, tá? Então, a gente vai começar assim com o diâmetro do nosso ventrículo, tá? Da nossa câmara cardíaca. Na situação de pré-carga... Como é que é o diâmetro do seu ventrículo? Assim, ó. Tá vendo? Com o diâmetro do ventrículo. E agora, na situação de pré-carga, ele vai encher de sangue, ele vai começar a estirar assim. Quando o músculo se estira, a força que está sendo exercida sobre esse músculo é quase paralelo, assim, transversal, não sei, mas ao longo do seu comprimento, né? Que ele está sendo estirado, que ele está sendo enchido e as paredes do coração estão sendo estiradas. Esta força nesta direção, aqui na parede do músculo, isso vai incentivar um crescimento dos sarcômeros do músculo em si, aqui nesta direção. Então o músculo vai meio que alongar, vai ficar mais comprido, mais forte nesta direção. Isso aqui vai dar uma câmera maior, com volume sistólico maior. Você vai ter o que é chamado hipertrofia excêntrica. Agora, no caso da pós-carga, vamos ter outra vez aqui o diâmetro do ventrículo, ele está cheio de sangue, e agora eu vou ter que fechar esse diâmetro para poder ejetar, empurrar o sangue para fora, para a circulação periférica. O que acontece quando eu estou fazendo assim, eu não estou mais fazendo aquela força de estiramento que está vindo de fora, para estirar e esticar o músculo. O músculo está contraindo e fazendo uma força nesta direção, mas já não é paralela, perpendicular. Aí que legal, tá vendo? Eu prestei atenção em matemática da quinta série. Aí depois, nessa direção assim perpendicular, o vetor da força, quando está se contraindo, empurrando o sangue para fora, vai causar que o músculo comece a ter sua hipertrofia nesta direção. Então vai ficar mais grosso, que é aí onde a força está sendo aplicada. Isso tem diretamente a ver com a célula cardíaca muscular, né? Começa a organizar os seus sarcômeros, que é algo que a gente pode chegar já depois, que vão ser ou em série ou em paralelo. Mas, basicamente, essas duas diferentes modalidades de como a força é exercida no coração é o que lida diretamente a pré-carga a ter uma hipertrofia excêntrica e a pós-carga a ter uma hipertrofia concêntrica. Um experimento que você pode fazer em casa para poder exemplificar pré e pós-carga. Abra uma mangueira em casa, tira aquele regulador de pressão e a água vai estar passando. Então aquilo ali, meu irmão, está com um diâmetro maior. A água vai estar passando uma pressão menor. Se você fecha com o começo ali do seu dedo, deixa só um pequeno espaço para poder passar, a pressão que vai estar sendo exercida vai ser maior. Aquilo ali é um exemplo de pós-carga. Então ele precisa ter uma pressão maior para poder passar pelo mesmo local. E isso acontece inclusive dentro das nossas artérias, então é a preocupação que a gente tem que ter nesse entendimento de pré e de pós-carga. Então, sintetizando tudo que a gente falou até aqui, a gente falou que o ciclo cardíaco está diretamente relacionado com o seu débito cardíaco. E o débito cardíaco, ele é explicado através de uma fórmula que multiplica o volume sistólico com a frequência cardíaca. O volume sistólico, ele é a combinação de três elementos: pré-carga, contratilidade e pós-carga. A frequência cardíaca, ela vai ser a quantidade de batimentos do coração dentro de 1 minuto. Uma frequência cardíaca dita normal está entre 60 e 100 batimentos. Então, abaixo disso, então, abaixo de 60 batimentos, a gente pode dizer que é um indivíduo bradicárdico, e acima de 100 batimentos, a gente pode dizer que estamos numa situação taquicárdica. Essa parte de bradicardia, de taquicardia,
é uma situação que é mais estudada na matéria de habilidades e atitudes médicas, mas talvez seja um entendimento legal até para poder clarear algumas coisas ali na nossa cabeça. E aí a gente também falou lá no começo que formas que a gente tinha de acompanhar o nosso ciclo cardíaco é quando a gente fala em como que a gente consegue identificar em que momento a gente está dentro desse ciclo cardíaco. E aí hoje a gente vai trazer duas situações isoladas, mas a gente também vai trazer uma situação que vai compilar tudo junto. A primeira forma que a gente tem de fazer esse acompanhamento do ciclo cardíaco é através das bolhas cardíacas. E aí a gente pode dizer que indivíduos têm 4 bolhas, indivíduos normais têm 4 bolhas cardíacas. Ah, não fala normal, você vai ser cancelado. Cancelem. Então a gente tem 4 bolhas cardíacas. Via de regra, na população de forma assim, majoritária, população normal de forma majoritária, a gente vai conseguir auscultar 2 bolhas cardíacas. A gente consegue auscultar B1 e B2. Que são a sístole e a diástole. Lembra sempre assim, sístole e diástole, porque este burrico aqui teve essa questão na prova e ele errou. Bem, então a ideia de B1 é o fechamento das válvulas atrioventriculares. Quando essas válvulas se fecham, a gente escuta o primeiro barulho, que também é conhecido como TUM. Quando a gente está falando em B2, a gente está falando no fechamento das válvulas semilunares. Então, o sangue está no átrio, ele passa para o ventrículo, as válvulas atrioventriculares se fecham, porque senão a gente tem retorno venoso, não é isso? Então a gente vai ter B1. Quando a gente tem esse fechamento dessas válvulas, esse sangue, depois que vai ter a contração, precisa ir para algum canto que não seja o mesmo canto que ele estava. Então as válvulas semilunares vão estar abertas, tanto a aórtica quanto as pulmonares. Tem a contração ventricular, esse sangue vai passar. Para ele não voltar por diferença de pressão, essas válvulas vão precisar se fechar. E aí a gente vai ter B2, que é escutado como um som, um ruído mais timpânico, que é conhecido como tá. Então a gente tem tum-tá em B1 e B2. E a gente vai ver mais adiante no diagrama de Wiggers que B1 e B2 tendem a se correlacionar muito com o período de contração isovolumétrica e com o período de relaxamento isovolumétrico, que foi basicamente o que o Diego explicou também. E aí a gente vai ter B3 e B4 que vão se relacionar, sobretudo, com o turbilhamento sanguíneo. B3 sobre um turbilhamento durante o enchimento ventricular rápido e B4 é um turbilhamento durante a sístole atrial. Porque via de regra, quando a gente vai escutar os ruídos, inclusive quando a gente também vai ver as ondas de eletrocardiograma, a gente tende a ter uma percepção de todos os ciclos ou de todos os eventos que vão acontecer no ventrículo. Então, no átrio, é muito difícil a gente conseguir ouvir ou de conseguir enxergar no eletrocardiograma, até porque se no eletrocardiograma a gente conseguir ver as ondas atriais, é porque tem um problema muito sério com o seu ventrículo. Assim como nas bolhas cardíacas também. A gente acaba não tendo essa percepção. E lembrando que, sobretudo B3, ela pode ser algum tipo de problema cardíaco, mas não necessariamente. Pois é, falando em pessoas normais, Diego, já que a gente foi de normal, eu sei que você não é uma pessoa normal, Nunca. mas quando se vem as bolhas cardíacas, você é normal? Então, Por quê? eu tenho uma B3 audível. Eu acabei tendo, hoje não tanto, né? Mas eu acabei tendo um volume de treinamento maior há anos atrás. Uma história que eu dei atleta, tá ok? Eita, meu Deus do céu. E aí eu acabei desenvolvendo B3, que inclusive eu tenho até hoje. No período passado, quando a gente ia fazer os focos de ausculta, o pessoal sempre queria ouvir, porque a minha B3 é bem audível. Então esse momento de enchimento do ventrículo, então a válvula atrioventricular, ela se abre, tanto a tricúspide quanto a mitral, ela se abre e o sangue começa a ir para o ventrículo, né? Um enchimento rápido. E aí acaba que nesse enchimento, normalmente as pessoas não têm a B3 audível, mas eu tenho não por motivos patogênicos, mas por motivos de treinamento mesmo, adaptação ao treinamento tanto cardiovascular quanto neuromuscular. Isso tem muito a ver com o volume sistólico, a capacidade de sangue que aquela câmara no coração dele tem, que consegue manter ali dentro. Então, o treinamento dele, como ele era um atleta,
ele teve um treinamento que fez uma hipertrofia excêntrica no coração dele e subiu bastante o volume sistólico que o coração dele consegue aguentar. Portanto, nessa situação também causa aquele turbilhamento de sangue que a gente ouve na B3, só que não é uma causa de grande preocupação porque não foi resultado de uma patologia. Bom, e aí é outra forma que a gente tem de fazer esse acompanhamento do ciclo cardíaco é através do eletrocardiograma. E aí, para isso, a gente vai precisar daqui uma espelhadinha na tela. Olha aí, tecnologia, altas tecnologias. Imaginei o povo te parando na faculdade para escutar a tua terceira... A minha terceira bulha. Ai, deixa eu ouvir a sua bulha. Olha. Tá espelhado? Tá. Bem, estão vendo as altas isso tecnologias? Aqui são altas tecnologias. Então, vejam que, além da nossa logo nessa tela, que está aqui em algum dos lados, eu não sei onde é que está. Além do QR do Pix. A gente ainda tem o QR Code do Pix. E vejam que nós precisamos desse... O QR Code está na mão da sua aliança. Tá nessa mão aqui? É. Pra cá? Aqui. Pra cá. Isso, então, ó, para eu poder conseguir... Para eu conseguir fazer um polimento nessa aliança, eu conseguir dormir na cama, lembra de jogar aqui nesse QR Code, tá? Bora. Então, pessoal, ó, vejam que aí a gente tem uma imagem de um eletrocardiograma típico. Vejam que a gente tem algumas fases. Vou inclusive diminuir aqui um pouquinho o zoom. Olha eu fazendo merda. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o zoom para poder a gente conseguir entender. Vejam que cada um desses pontos, eles estão se relacionando com algum evento cardíaco. Obviamente que a gente vai ter, nessa região lateral onde tem as coisas escritas, a gente vai ter ali a legenda de cada um desses pontos. Mas a gente consegue dividir esse eletrocardiograma, eu diria que em 3 grandes grupos. Então a gente vai ter um grupo que vai anteceder o complexo QRS, ele vai ser um ponto. A gente vai ter um grupo que é do complexo QRS e a gente vai ter um grupo que vai acontecer pós-complexo QRS. Pois é. Então, muita parte da medicina é um pouquinho do decoreba e pro complexo QRS, pro P, ponda P e onda T, não tem muito a fazer a não ser lembrar o que é que são. Nesse caso, uma dica para ajudar que funcionou para mim foi tentar lembrar isso aqui como porquê RIST. Como se tivesse um cardiologista tentando ver o coração de alguém, o coração dá uma risada e o cardiologista pergunta. Pergunta o quê? Ele pergunta por que RIST. Aí depois PQRST. Aí pra mim fica muito fácil de lembrar, não é? Bem, e para poder a gente ter uma certeza do que está acontecendo nisso daqui, grava isso daqui na cabeça, daqui a pouco a gente volta para cá e aí a gente vai ver isso daqui, ó. A gente vai ver esses 2 eventos aqui que são conhecidos como potencial de ação cardíaco. E aí, calma, pequeno gafanhoto. Não se aflinja. Eu sei que inteligência já não é um parâmetro muito grande nosso. Meu Deus. Sobretudo quando a gente está falando aí em gráficos, e aí coloca números, e aí bota a letra junto, e aí bota tudo, e aí acaba tendo uma pequena complicação. Mas o que é muito importante a gente levar em consideração? Isso daqui, quando bater na sua cabeça, você tem que ter um parâmetro de diferença do que é que está acontecendo e de onde está acontecendo isso daí. A gente falou um pouco no episódio passado a respeito de como esse estímulo elétrico vai sair lá do nó sinoatrial, vai passar pelo nó atrioventricular e aí vai ser distribuído por feixes de His, por fibras de Purkinje para todos os cardiomiócitos, né? E isso vai ser o que vai acontecer. Esses 2 eventos que a gente está vendo na tela, então, tanto a sua esquerda, deixa eu ver se eu consigo fazer um risco aqui, ó. Tanto aqui, ó, esse aqui é a sua esquerda, quanto o da sua direita, são 2 eventos que a gente vai conseguir falar a respeito para poder entender o que é que está acontecendo. Então, lá no nosso nó sinoatrial, acontece esse evento aqui, ó. Esse evento aqui, como tem escrito aqui em cima, ó, é um potencial de ação lento. E aí a gente vai ter algumas fases. Essa primeira fase aqui de baixo, que começa em aproximadamente menos 60 milivolts. Então, assim, apesar de parecer algo muito baixo, é o que a gente vai estar sempre estudando, não só no potencial de ação cardíaco, mas lá no nosso potencial de ação nervoso, são sempre potenciais ali muito aproximados, de início de potencial de ação e de pico máximo de despolarização. Tudo em milivolts. Tudo em milivolts.
Então a gente vai começar lá em menos 60 milivolts. E aí a gente vai chamar essa fase aqui, essa primeira fase aqui, de uma fase de autoexcitação. E teve uma explicação muito boa que Daniel deu pra gente, inclusive lá na nossa APG, falando sobre essa fase aqui, que também é conhecida como canais Fanning. Então, essa explicação basicamente se resume ao seguinte: o nosso potencial de ação lento, o autoexcitável no coração, ele está sempre, nunca está em repouso, né? Ele está sempre ou despolarizando ou repolarizando, porém com velocidades diferentes. Então, como é que eu imagino isso? Nesta primeira fase aqui, se não me engano, fase 0, né, Diego? Fase 4. Eita, olha, começou burro. Fase 4. Nessa fase 4, quando a gente vai ter esse período de despolarização lenta, a gente vai ter como se fosse um nível de água subindo lentamente dentro da célula, sendo agora esse nível de água, primeiro a nossa voltagem, né, os milivolts vão se despolarizando, se aproximando do zero e depois além, mas também há um nível de sódio, porque presente agora nesta fase são os chamados canais Fanning, que no inglês simplesmente quer dizer engraçado, e é chamado canal engraçado porque ele tem uma ação muito engraçada, muito esquisita, porque diferente de todos os outros canais que se abrem quando a célula está mais despolarizada, os canais Fanning, eles abrem quando a célula está justamente numa fase de polarização. Então ele tem uma ação engraçada diferente do resto. Então o que eu imagino é como se tivesse um barco com buracos no casco, ele está lentamente se afundando no mar do sódio. E o sódio vai subindo dentro do barco até acertar um certo nível e depois desencadeia as outras fases desse potencial de ação lento. E como são, Diego? Bem, só para poder a gente exemplificar antes de falar do potencial de ação lento, é o que o Dani estava falando aqui sobre as numerações de fase, às vezes é cobrado para a gente dessa forma. Então os canais Fanning, eles vão ser simbolizados pelo número 4, não adianta eu apontar essa porra que não dá para você ver meu dedo aqui, mas por esse número 4 aqui, ó. Então vão ser os canais Fanning, são uma pequena infusão de sódio até a gente conseguir atingir menos 40 milivolts. Tá? Então vai sair de menos 60 a menos 40. Quando a gente bate em menos 40, a gente acaba abrindo canais dependentes de voltagem. Então bateu menos 40, esses canais de cálcio vão se abrir e a gente vai ter um grande influxo de cálcio. E aí sempre que a gente fala em influxo, é porque a gente vai estar tendo a entrada de determinada substância, nesse caso aqui, de cálcio. E aí a gente vai entrar na fase 0. E aí quando a gente chega lá na fase 0, que a gente vai bater próximo de 20 milivolts positivos, então a gente saiu de menos 60, quando bateu menos 40, com sódio, né, através dos canais Fanning, a gente vai ter a abertura dos canais dependentes de voltagem de cálcio, e aí começa a ter influxo de cálcio. Essa é a fase 0. Bateu mais 20 milivolts, não tem mais para onde a gente ter essa excitabilidade da membrana. Lembra que isso aqui acontece na membrana, tá? Então não dá para poder ter uma excitabilidade maior dessa membrana. A gente vai ter o fechamento desses canais de cálcio e a gente começa a ter um efluxo de potássio. O potássio começa a sair dessa célula e aí a gente vai ter a fase 3. E aí vai voltar lá para menos 60 e a gente vai entrar no potencial de ação absoluto e depois Então, isso acontece quando a gente pensa, não potencial de ação, mas o período refratário. Período refratário, exatamente. Um absoluto e outro que não é absoluto. Então, nesse momento, o absoluto ali você não tem o que fazer. Não dá para poder ter uma nova excitabilidade. Uhum. Quando chega nessa parte baixa do nosso gráfico, já é possível a gente ter um novo potencial de ação. Pois é. Então, relevante aqui nesse do potencial lento é que, a gente falando agora na facilidade ou não de excitação, que o nosso potencial lento, ele é sim regulado pelo sistema nervoso, mas ele não é controlado pelo sistema nervoso. Então isso aqui é bom de você cair uma pegadinha assim na prova, que ele é autoexcitável, ele excita a si próprio devido àquela ação dos canais Fanning. Você vai ter a ação de, por exemplo, nervos vagos e glossofaríngeos, que vão fazer ou uma ação parasimpática ou simpática, respectivamente, que é para ou acelerar esta excitabilidade aqui, desse potencial de ação lento no nosso sino atrial, ou para deixar mais lento esse potencial de ação. E como é que esse mecanismo vai funcionar? É exatamente através disso, com o tal período refratário absoluto e depois o relativo, que vai mudar o grau de excitabilidade base, entre aspas, dessa célula,
para que ela seja ou mais fácil de excitar, então vai ter uma excitação mais frequente, uma frequência cardíaca resultante maior, ou então que seja mais difícil de excitar, que vai resultar numa excitação menos frequente, uma frequência cardíaca menor. No entanto, lembrem-se que apesar de ter uma coisa que regule para deixá-la mais excitável ou menos excitável, aquela célula vai excitar no final, porque ela é uma célula autoexcitável e não importa o que o sistema nervoso jogue, o coração consegue funcionar completamente sozinho. E aí a gente vai ter o potencial de ação rápido. Ah, mas por que é rápido se ele tem mais fases? Percebe que a curva ascendente, a curva de despolarização da fase rápida, ela é muito mais íngreme do que a curva ascendente do potencial de ação lento. Isso porque o potencial de ação lento, a gente depende desses canais FANE para ter uma pequena excitabilidade da membrana e aí sim a gente ter a despolarização do restante da membrana. No canal rápido, não. No canal rápido, quando esse potencial de ação é lento, continuo apontando achando que estão vendo a minha mão, né? Quando esse potencial de ação lento, ele chega lá na membrana, lá nos cardiomiócitos contráteis, acontece esse segundo potencial de ação. Então, o que acontece a célula está em repouso, então aqui representado pelo número 4, vai chegar esse potencial de ação lento, vai chegar no potencial de ação, nas células que são excitáveis através de potencial de ação rápido, e aí a gente vai ter uma grande infusão de sódio nessa célula. E aí a gente vai sair da fase 0, e aí a gente vai chegar lá na fase 1. A ideia é que quando chega lá na fase 1, a gente vai ter uma inativação desses canais de sódio, e aí a gente começa a ter um pequeno efluxo de potássio. Só que nesse pequeno efluxo de potássio, que a gente chama de repolarização inicial, a gente começa a ter também um pequeno influxo de cálcio. Então a gente entra nessa fase, que é a fase 2, que é conhecida como a fase de platô. E aí ela vai demorar um pouco mais para poder fechar esse canal de potássio e continuar tendo o efluxo de sódio. Ou melhor, para fechar o canal de cálcio e continuar tendo o efluxo de potássio. E aí quando tem esse fechamento total dos canais de cálcio, a gente entra na fase 3, que é a repolarização final, e a célula volta para o potencial de ação que ela estava lá no começo, antes de ter essa excitabilidade da membrana. Pronto, então nessa fase 4, a gente vê uma diferença bem grande aqui da fase 4 entre a célula lenta de ativação, o potencial de ação lento e o potencial de ação rápido, justamente porque na célula de potencial de ação rápido ela não é uma célula autoexcitável. Então, nela não estão presentes aqueles canais FANE, não vai ter vazamento de sódio em uma situação hiperpolarizada que vai subir o potencial da membrana. A célula de potencial rápido, ela só é excitada quando uma célula próxima a ela é excitada, que depois vai mandando esse sinal de frente em frente. A gente vai ver ainda que isso é devido às gap junctions, ou junções comunicantes, que estão presentes nesses miócitos. São miócitos aqui, não são? Sim. Pronto. Esses miócitos contráteis. Então, como é que isso funciona? Numa célula, vamos colocar aqui, não numa célula autoexcitável, numa célula contrátil de potencial de ação rápido, a gente vai ter aquele influxo de sódio que vai desencadear todo aquele potencial de ação. No entanto, esse influxo de sódio, pensem, veio de uma célula anterior, porque ela está conectada pelos gap junctions àquela outra célula. Então, quando a célula anterior tem influxo de sódio, parte desse fluxo de sódio vai para a célula seguinte, que depois desencadeia outra vez esse potencial de ação, vai abrir os canais todos, vamos ter como aconteceu. Depois desta célula, vai outra vez o fluxo de sódio e vai passar para a célula seguinte e assim adiante. Então, a comunicação, essa junção comunicante, essas gap junctions, são bastante importantes por terem essa permeabilidade ao sódio e estarem muito juntos uma célula uma outra e poder passar esse sinal. É muito importante a gente falar que tanto gap junctions quanto os desmossomos, eles fazem parte dessa estrutura aqui que são chamados de discos intercalares. O que é que são desmossomos? Desmossomos são estruturas que mantêm essas células muito próximas. E os discos intercalares vai ser uma importância muito legal para você saber entre o primeiro e o segundo período, porque no primeiro período a gente está estudando o sistema cardiovascular, a gente vai ver músculo, né? A gente vê o miocárdio. No segundo período a gente começa a ver o sistema locomotor, a gente também vai ver músculo, mas nos músculos a gente não tem os discos intercalares. A gente não tem essa união completa entre essas células. A gente vai ter gap junctions, mas a gente não vai ter desmossomos nessa célula muscular, certo? E aí a gente consegue voltar para cá, a gente consegue voltar e falar do nosso eletrocardiograma. E aí vejam que agora, tendo essa ideia de despolarização ou de repolarização, a gente vai conseguir
ter uma ideia e conectar com essa ideia de mecanismo elétrico que o nosso coração tem. Então, ó, vamos voltar aqui para a nossa tela e vamos ver que a letra P no nosso eletrocardiograma, ela é a representação da despolarização atrial. E muito cuidado nessa parte, gente. É despolarização, não é sístole, não é contração. Por quê? O ECG, ele só mostra eventos elétricos, ele não mostra eventos mecânicos. Porque a contração é um evento mecânico, a sístole é um evento mecânico. E eles não são a mesma coisa, porque o evento elétrico sempre vai preceder o evento mecânico. Exato. Cuidado que isso também pode ser uma coisa, uma pegadinha na prova, algo que a gente pode talvez escrever errado, e não é correto. Então, cuidado com isso. No ECG, quando se fala de onda P, ou onda QRS, complexo QRS, ou onda T, sempre é uma despolarização ou uma repolarização. Nunca é uma contração, nem um relaxamento. E aí a gente consegue correlacionar o evento elétrico com o evento mecânico, mas lembra, como o Dani acabou de falar, são coisas distintas, tá? Então a despolarização atrial, ela vai preceder a sístole atrial. Ela vai preceder, em alguns milissegundos, a contração do átrio. Então, o átrio é a parte superior lá do coração, vai ter essa despolarização do átrio, ele vai fazer a contração. Para poder ele fazer essa contração, a gente vai precisar abrir a válvula para o sangue passar para o ventrículo. Então, é o momento que esse sangue está passando por ventrículo, a gente vai ter a diástole ventricular. O átrio contrai, o ventrículo relaxa e vice-versa. A gente fica dessa forma. A gente vai estudar hoje ainda momentos em que átrio e ventrículo eles vão ter uma certa contração, mas o volume ele não vai se alterar. E a gente vai chamar isso de contração ou de relaxamento isovolumétrico, a depender da situação que a gente vai estar falando. Mas agora, despolarização atrial é representado pela letra P. E aí é essa primeira curva aqui do eletrocardiograma. É o momento que está precedendo a contração do seu átrio. E aí a gente vai encontrar o complexo QRS. Vê que R é a maior curva do nosso eletrocardiograma. Isso porque a letra R ela representa a despolarização do ventrículo. Ela precede a contração do seu ventrículo, que dentro do coração é a região, quando a gente se fala em coração, é a região que vai ter uma maior contratilidade, vai ter uma maior força de contração. Tá? Vê que as outras letras vão estar relacionadas com a letra Q, com a despolarização do septo interventricular, então aquela parede que vai estar entre um ventrículo e outro, e a letra S vai estar relacionada com a despolarização basal posterior do ventrículo esquerdo. Então toda aquela contração posterior, né, a contração da parte de trás ali do seu ventrículo esquerdo. E esse é o complexo QRS, ele está diretamente relacionado com a contração do ventrículo e é por isso que ele tem suma importância. Mas por que é que a gente não vê a despolarização, ou melhor, a repolarização do átrio? Porque ela acontece em conjunto com o complexo QRS. Então, se você conseguir enxergar no eletrocardiograma a repolarização desse átrio, é porque a despolarização do ventrículo não está acontecendo como deveria, e isso é uma causa bastante preocupante. É algo preocupante. Se eu por acaso consigo ver um evento elétrico que é muito pequeno, né? Não é muito grande em comparação com a despolarização dos ventrículos todos, quer dizer que algo muito mal está acontecendo com a sua despolarização ventricular. Agora, outra coisa aqui para adicionar também, para não ficarem confusos, essas ondas e esse complexo no eletrocardiograma não necessariamente vai para cima que está despolarizando, ou vai para baixo que está repolarizando. Então, esta onda aqui, lembre-se que o eletrocardiograma você vai ter várias derivações, e essas derivações basicamente é você pegar elétrodos e vai colocar em certos lugares aqui no corpo. Eletrodos, na verdade, né? Desculpa, é que eu sou chinês. Então, ele vai ter eletrodos em vários locais do corpo e o que isso vai fazer é mostrar como se fosse um vetor da eletricidade movendo de um ponto ao outro. Então, neste caso aqui, eles não estão mostrando exatamente polarização ou despolarização, mas está mostrando assim, meio em geral, como a eletricidade ou a carga elétrica está movendo de uma parte do corpo a outro, e seria uma aula bem legal se a gente tivesse tempo de fazer um outro vídeo explicando exatamente como é que isso acontece, porque é algo bem complexo e
no momento não é preciso saber super direito, mas vale a pena ver. Então, se quiserem se aprofundar, eu recomendo vocês descobrirem exatamente por que é que a onda P sobe assim, depois o QRS desce, sobe, depois desce outra vez. É bem interessante quando vocês conseguem descobrir isso. Inclusive, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários ou comenta lá no Instagram também. Inclusive, que agora a gente também tem um Instagram. Não é? A gente Temos é o desse Instagram. A gente é desse jeito. Então, Vai estar na descrição do vídeo. comenta lá no nosso vídeo para poder a gente saber se tem essa demanda ou se não tem, se a gente continua da forma que está. A gente está com alguma agenda aí, com alguns convidados em mente. Em breve teremos mais novidades por aqui, tá? Mas aí, voltando para o nosso eletrocardiograma, a gente vai ver que depois da letra S, a gente vai ter um período aqui, ó, de inatividade, ó. A gente não tem movimentação dessa onda. E isso é realmente um período de inatividade elétrica logo depois da despolarização do miocárdio. É como se ele precisasse de um período ali para falar: meu irmão, já tive uma contração da porra, preciso dar uma respirada para poder conseguir fazer mais alguma coisa. Exato. E aí logo em seguida a gente vai ter aqui, ó, a letra T, que é a representação da repolarização dos ventrículos. Então aconteceu o potencial de ação rápido, essa onda chegou lá no cardiomiócito especializado e aí aconteceu o potencial de ação, na verdade aconteceu o potencial de ação lento, chegou essa onda lá nos cardiomiócitos especializados para poder acontecer o potencial de ação rápido. E aí lembra que a gente tem uma fase de platô para depois ter uma repolarização. Esse é o momento que está acontecendo a repolarização dos ventrículos, para poder começar novamente mais um ciclo. Pronto. Mas disse que ia ter mais uma ferramenta que a gente ia conseguir fazer uma avaliação. Sim, agora a gente vai conseguir entender os períodos de contração e de relaxamento isovolumétrico numa coisa que é chamada de diagrama de Wiggers, que inclusive não está nem aqui, está na próxima janela aqui, ó. Pronto. Então, a gente sempre preza a gente relacionar todos os conceitos e entender qualquer evento, né, de saúde, de medicina, na sua íntegra, como um inteiro, sempre relacionado a algum outro evento. E, eventualmente, quando chegamos a patologias e quando chegamos a qualquer outra alteração, até mesmo eventos fisiológicos, vamos ver que a coisa linda da fisiologia é que está tudo relacionado e tudo funciona direito. Supostamente é para funcionar direito. E o diagrama de Wiggers vai deixar isso bem claro em relação ao ciclo cardíaco. Então, a gente vê aqui presente basicamente tudo que a gente precisa saber para avaliarmos e termos uma boa ideia desse ciclo cardíaco. Vamos ter a pressão arterial e ventricular, o volume ventricular e também podemos relacionar com os eventos elétricos no eletrocardiograma e até com os eventos sonoros no fonocardiograma, não é? Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso daqui para poder a gente ter uma mobilização aqui melhor do nosso aplicativo. Espera aí. Bruna, que tal? Bruna? Não, pode deixar aí, tá de boa. A voz, a consciência atrás da câmera. O que diz essa consciência? Eu pensei que ia ser mais... Deixa eu ver. Pode deixar. Aqui, ó. A gente tem aqui o nosso diagrama de Wiggers e agora eu consigo riscar sem fuder a porra toda, tá vendo? Ó. Aí tem um e a porra toda aqui. Continua sem ser fudida. Olha só que legal. Então, ó. Pessoal, percebam que aqui a gente tem, como o Dani falou, a ideia de conexão de todos os conhecimentos, tá? A gente ainda não faz, só citou uma contração, um relaxamento isovolumétrico, mas a gente não especificou exatamente o que era. E aí, todas as vezes que a gente olha algo nesse sentido, algo desse tamanho, a gente acaba, às vezes, se assustando um pouco. E aí, vamos envolver o folclore brasileiro. Vamos envolver Lise Matsunaga. A gente vai por partes. Vamos tranquilos. A gente falou sobre o conceito de bolhas cardíacas. A gente falou sobre o B1, sobre o B2, sobre o B3. A gente falou que B1 é o som, é o tum causado pelo fechamento das válvulas atrioventriculares. Olha B1 aqui, ó. A gente falou que B2 é o fechamento das válvulas semilunares. B2 está aqui. Guarda isso. B1, fechamento das válvulas atrioventriculares, então o sangue que estava no átrio já passou para o ventrículo, B1 fechou, tum. Aqui é um fechamento das válvulas das válvulas semilunares. Então vamos imaginar o lado esquerdo do nosso coração, tá? Então, ó,
O sangue saiu do átrio esquerdo, foi para o ventrículo esquerdo. A válvula se fechou para o sangue não voltar. B1 aconteceu. Pum. A gente vai precisar fazer com que esse sangue saia de B1 e saia do ventrículo esquerdo e vá para a nossa aorta. Qual é o ponto? Existe uma regra, existe uma lei de que determinado fluido só vai sair do ponto A para o ponto B se a diferença de pressão for o ponto A tem que estar numa pressão maior do que ponto B. Só que nesse momento o ventrículo ele está relaxado, não se tem pressão nessa região. Então a gente precisa aumentar essa pressão. É quando acontece B2, ó. É quando acontece B2. Então a válvula se fecha, o sangue fica aprisionado dentro do ventrículo esquerdo, que é o nosso caso aqui do nosso exemplo. Átrio esquerdo contraiu, a válvula mitral se abriu. Então o sangue saiu do átrio e foi para o ventrículo, a válvula se fechou. Só que está sem pressão, a gente precisa aumentar a pressão para esse sangue ser ejetado lá para a nossa aorta. Então a gente vai ter o fechamento dessa aorta. A gente vai conseguir fazer com que tenha um aumento dessa pressão. Na verdade a aorta já estava até fechada, né? Mas a gente vai conseguir fazer com que o aumento dessa pressão, sem uma alteração do nosso volume ventricular, faça com que o aumento dessa pressão respeite a lei, de que a pressão do ventrículo tinha que ser maior que a pressão da aorta. Acontece a contração. Quando acontece a contração, aí vai se ter o fechamento novamente dessa válvula para poder o sangue não voltar. E a gente consegue ver isso bastante aqui no diagrama de Wiggers. Eu sei que tem bastante gente que gosta de ouvir o podcast enquanto está fazendo outra coisa, né? Mas especificamente o diagrama de Wiggers é algo muito visual. Então, nesse ponto, eu recomendaria, né, que todo mundo estivesse olhando aqui para esse diagrama. Posso pegar a emprestada caneta? Então, a gente pode ver aqui nesse diagrama exatamente esses eventos que o Diego citou. Então, por exemplo, aqui é onde a gente vai ter a nossa pressão ventricular que vai superar a pressão arterial. Então, no momento que a pressão ventricular, que está aqui subindo, né, superar a pressão arterial, aqui representada pela linha vermelha, é quando vai abrir a válvula aórtica, né? Justamente porque agora a nossa pressão ventricular está sobre a pressão arterial, ela é maior. Então, a gente vai depois correlacionar isto tudo com outro evento que acontece aqui. Aqui é o nosso volume ventricular, que representa a quantidade de sangue que está presente no ventrículo, por isso que é um volume, né? E nesse exato momento, quando abre a válvula aórtica, a pressão do ventrículo está maior do que a pressão das artérias, a gente vai ver, correlaciona exatamente quando começa a cair o volume de sangue no ventrículo, justamente porque esse sangue agora está todo indo para as artérias. Então, este aqui é onde começa a nossa fase de ejeção. Numa prova, pelo menos nas nossas provas, o que eles gostam muito de fazer com o diagrama de Wiggers é colocar um diagrama incompleto. Então vai colocar aqui o diagrama assim e talvez eles tirem aqui ejeção, por exemplo. E aí pergunta. Vai dar aqui um quadrado em branco, né, e vai dizer esta fase aqui representa o quê? Agora, se você quiser, você pode fazer uma decoreba do gráfico inteiro. E depois você vai lembrar que você sabe em cada canto vai cada palavra. Mas não é necessário fazer isso, porque o gráfico em si, ele já lhe explica tudo. É antiburro. É antiburro, você só precisa saber lê-lo, né? Então, como é que vamos fazer isso? Primeiro vamos conhecer aqui as fases do ciclo cardíaco, né? Vamos começar com a contração isovolumétrica, depois com a ejeção, o relaxamento isovolumétrico, o influxo rápido, a diástole e a sístole atrial. Depois isso aqui corresponde com a sístole e a diástole. Aqui eu vou fazer uma observação. Quando nós estamos falando de um ciclo cardíaco e você vê mencionado só sístole ou vê mencionado só diástole, isso sempre se refere a sístole ou diástole ventricular, que o ventrículo vai ser o músculo, a câmara, né, mais relevante no ciclo cardíaco. Quando se fala sístole atrial ou diástole atrial, é que é do átrio. Então, se for para falar do átrio, vai ser especificado com sístole atrial ou diástole atrial. Caso só tenha sístole ou diástole, quer dizer que é ventricular. Beleza. Então, vamos agora seguir este ciclo cardíaco e entender tudo. Eu gosto de começar pelo volume ventricular, que ele vai ser o mais fácil de entender, porque ele simplesmente representa a quantidade de sangue presente no ventrículo. Então, vamos começar aqui no início da sístole, ou então até um pouquinho antes. Então, um pouquinho antes começa a entrar o sangue dentro do ventrículo, né, na diástole, o sangue está entrando no ventrículo, e vamos ter aqueles primeiros momentos de contração
no ventrículo. Vamos ter o mesmo início da sístole, que é representado aqui por esta fase aqui, em que, vamos ver, o volume não está mudando, a linha não está subindo nem descendo. O volume está o mesmo, ela só está continuando reto para frente, não há uma alteração de volume. Neste ponto, apesar de já ter começado a contração, o volume do sangue permanece o mesmo. Se o volume do sangue permanece o mesmo e é depois do início da contração, é depois do início da sístole, nós temos a fase de contração isovolumétrica, né? Bem simples. E essa contração isovolumétrica a gente vai ver de mais uma forma, que ela relaciona-se, como eu disse anteriormente, a B1. Porque o som dessas válvulas todas se fechando e o sangue ali dentro vai dar esse som de B1. Então temos aqui umas correlações para você lembrar como é que é a contração isovolumétrica. Primeiro, o volume ventricular está reto, não está subindo nem descendo, o volume é o mesmo, isovolumétrico. Segundo, está em B1. B1 é o som do fechamento daquelas válvulas. Então, as válvulas atrioventriculares fecharam, temos aquele início da contração, contração isovolumétrica. E agora, também é legal de lembrar, nessa parte de contração isovolumétrica, olha que a gente tem aqui uma subida muito grande de pressão muito rapidamente. Num período bem curto, só isso aqui, a pressão vai daqui até aqui em cima. Então, esse rápido aumento de pressão ventricular também é correlacionado com esse período de contração isovolumétrica. Então, aqui, você está vendo, você tem 3 formas diferentes de lembrar qual é essa parte de contração isovolumétrica. Então, vamos seguir agora para outra parte, ejeção. Como é que a gente vai saber que vai começar o início da ejeção? Então, primeira coisa, como o Diego explicou anteriormente, a gente vai ter a nossa pressão ventricular subindo a pressão arterial aqui, né? Então, a pressão ventricular é maior que a pressão arterial. Então, quando isso acontece, a gente vai ter ejeção, porque o sangue vai seguir aquele gradiente de pressão, vai ir para a circulação fora do ventrículo. Segunda forma de poder lembrar isso. Super simples, aqui no volume ventricular. Nós temos uma queda do volume ventricular. Essa queda, então, vai representar a saída do sangue do ventrículo, por isso que o volume está ficando menor. Então, temos agora ejeção, porque o sangue saiu. Se vocês quiserem relacionar isto também com o tempo do B1 ou até o tempo do QRS, vocês podem. Mas aqui não é uma correlação tão direta quanto, por exemplo, eu vou ter a pressão superar ou vou ter o volume cair. Mas é uma forma bem fácil de lembrar como é que é. Então, depois disso, nós temos basicamente os eventos todos da sístole, né? A sístole a gente vai ter uma contração isovolumétrica, que eu disse ali agora, o volume do sangue vai ficar igual, a pressão vai subir, e quando isso acontece, eventualmente a pressão vai subir, ainda mais alto que a pressão arterial, e a gente vai ter uma queda do sangue aqui, que é o sangue saindo, a queda do sangue e queda do volume do sangue dentro do ventrículo, do volume ventricular, que é o sangue saindo para as artérias e indo para o resto do corpo. E são todos os eventos da sístole. E ela é iniciada aqui pela B1, que representa ou correlaciona aquela contração isovolumétrica, e também aqui você pode ver que a contração está um pouco depois do início do complexo QRS, porque, como nós sempre dizemos, os eventos elétricos precedem os eventos mecânicos, que está aqui. E depois do fim disso tudo, a gente vai começar com o início da diástole. E o início da diástole, juntamente com o início da contração, vai ser caracterizado por uma fase isovolumétrica. Então, vamos verificar também, de algumas formas, essa fase isovolumétrica. Primeiro aqui, vamos ver outra vez o volume ventricular, justamente como a outra fase aqui em cima, e você vê que ele está reto, ele não está subindo, não está descendo, ele está reto. Então, ele está um volume constante, o volume não se muda, é isovolumétrico. Outra coisa que a gente vai ver aqui, ó, a B2. Então, a B2, justamente como a B1, é uma fase de fechamento das válvulas. Dessa parte agora são as válvulas semilunares, né? A pulmonar e a aórtica. Então, aqui com B2 também vai correlacionar com o tempo de relaxamento isovolumétrico. Outra coisa que vai acontecer também, que vai ser o início desse fechamento das válvulas, a gente vai ver bem aqui, ó, como o Diego explicou agora mesmo, essa pressão ventricular vai cair. E se a pressão ventricular vai cair, a pressão arterial aqui ainda vai continuar maior. Neste exato ponto, onde a pressão ventricular passa a ser menor, a pressão arterial, a gente vai ter aquele fechamento da válvula aórtica e o início, outra vez, como lembramos, fechamento de válvula, vai dar B2, que vai dar contração, neste caso, relaxamento isovolumétrico. Então, aqui vamos ter outra vez a fase, né, representada por essa linha tracejada aqui, do relaxamento isovolumétrico. Beleza? Então, a gente já sabe isso tudo, nós temos 3 formas diferentes de correlacionar esses eventos todos e lembrar que esta é a fase de relaxamento isovolumétrico. Depois disso, a gente vai ter a fase de influxo rápido, que, outra vez, eu gosto muito de volume ventricular, a gente vai ter
um aumento muito grande rapidamente desse volume ventricular, que vai ser um aumento muito grande da quantidade de sangue entrando no ventrículo. E, se vocês lembram, essa fase de influxo rápido, ela representa por aí 80%, 70% do enchimento do sangue no ventrículo. E a gente pode ver isso aqui, né? Eu vou pegar aqui, ó. Aqui atrás é o nível total que vai ser, e aqui foi o nível todo que foi preenchido pela essa fase de enchimento rápido, né? Então, o enchimento rápido aqui, ele vai ser aquela parte que é 80%, e importante, você vai ver, ele acontece antes da contração atrial. Aqui é a despolarização, né? Mas a contração vai acontecer por aqui, e ele vai acontecer bem antes disso e vai ser 80%. Então, a gente vai ver aqui o volume subir, e o volume sobe, a gente depois vai ver essa parte aqui final. Essa parte final aqui, então pronto, beleza. Vamos só solidificar isso aqui. Depois do nosso relaxamento isovolumétrico, nós temos um influxo muito grande aqui de sangue, e acho que a gente vai ver isso cá, ó. Esse influxo também vai ser representado por este ponto aqui, que é um ponto importante. É quando a pressão ventricular vai cair abaixo da nossa pressão atrial. Então, o fluxo de sangue, outra vez como o Diego disse, vai seguir este gradiente de pressão e vai passar da câmara atrial para a câmara ventricular. Então, outra vez, ao longo que a pressão atrial esteja maior do que a pressão ventricular, o sangue vai continuar seguindo esse caminho. Então, pronto, essa fase aqui agora do influxo rápido, nós vimos umas 2, 3 formas diferentes de correlacionar a existência dessa fase aqui neste local. E depois do influxo rápido, a gente vai aqui falar que vai ter a diástole. Também, essa fase toda aqui também representa a diástole ventricular. Aqui vai ter a diástole, tá, beleza, ventricular, mas o que é mais importante é aqui a sístole atrial, que vai ser aquela ação final de bomba de escova, que é justamente para pegar os restos do sangue ainda presentes na câmara atrial e jogar, né, conseguir levar o máximo possível. Expulsar o restinho que faltava. Exato, né, tem que sempre tirar aquele restinho no fim para a câmara ventricular. E lembre-se também que isso é legal porque vai aumentar a pré-carga da contração, porque eu estou aumentando o volume ali presente no nosso ventrículo. E é sempre uma coisa boa que vai ter maior força contrátil e tal, já falamos disso tudo. Mas isso é relacionado aqui, ó, primeiro, esse último pulinho aqui, ó, bem o finalzinho do nosso volume ventricular, que são aquele restinho, 20, 30% de sangue que entraram. E também você vai ver isso aqui, ó, com um leve pulo na nossa pressão atrial, que representa justamente aquela contração atrial. E se vocês quiserem fazer até isso, aqui é P, a gente lembra que P representa a despolarização atrial, e você vai ver que esse evento aqui, ó, vai ser um pouquinho depois da onda P. Então nós temos aqui já outras formas diferentes de começar a mostrar que esta é a fase da sístole atrial. E pronto, agora que a gente vai fechar o ciclo da diástole, a gente vai começar outra vez rapidamente, aquela coisa. Pronto, o sangue agora ele vai estar no ventrículo, a gente vê o volume não está mudando, eu vi a pressão rapidamente sobe ventricular, eu vejo que é a primeira bulha aqui relacionada, vamos ter a contração isovolumétrica. E vai ser aquele processo todo que a gente já explicou aqui agora, depois CPETs. Mas então, isso é justamente aquelas coisas que vocês precisam saber, né, gente? Eu tenho aqui essas fases todas, eu tenho todas essas formas diferentes de poder reconhecer em qual período, em qual fase eu estou, e depois eu tenho aqui esses valores diferentes que é bom eu saber. E até se eu não souber este valor aqui, imagine, pode acontecer na prova, eles tiram aqui esse nome, eu não sei qual é o valor aquele. Eu sei que, poxa, quando a pressão sobe, este valor desce. Quando a pressão ventricular é maior que a pressão arterial, este valor desce. Quando a pressão atrial é maior que a pressão ventricular, este valor sobe. Então, alguma coisa está seguindo um gradiente de pressão aí. E eu sei que o sangue vai seguir o gradiente de pressão. E aqui, o ventricular parece ser o gradiente de onde sai, se tiver maior, e onde entra, se tiver menor. Então, aqui tem que ser um volume ventricular. Então, qualquer situação aqui nesse gráfico inteiro, se você conseguir entender dessa forma, correlacionar todos os eventos certinhos e todo o conhecimento que você tem, não tem mistério nenhum. É só você ver, correlacionar, entender o que está acontecendo e pronto, já sabe tudo aqui do gráfico de Weyers. Via de regra, quando a gente é cobrado em algum tipo de situação, esses parâmetros aqui são preservados. Então você vai conseguir identificar o que é cada um desses parâmetros. E aí você tendo na sua cabeça o que é uma contração isovolumétrica, o que é um relaxamento isovolumétrico, o que é B1, quais são as fases do eletrocardiograma. A nossa primeira programada caía para poder a gente colocar o que era as fases de cada de cada ponto ali do eletrocardiograma e correlacionar com o evento mecânico.
A gente precisava fazer isso. Então você precisava saber o que era repolarização, o que era despolarização, qual era o evento mecânico que ele estava precedendo. E basicamente esse gráfico aqui ele já contém tudo. Pode ir para o espelhamento aí, voz da consciência. Bem, e vejam que a gente conseguiu matar 2 APGs em um episódio só. A gente, quando fala sobre ciclo cardíaco, a gente consegue falar bem sobre o que são essas fases em específico de relaxamento isovolumétrico, de contração isovolumétrica, de sístole e de diástole, relacionar com os eventos cardíacos de abertura de válvula, de fechamento de válvula, de contração ou de relaxamento, com os sons esperados em cada um desses eventos. E a gente falou lá no meio da nossa conversa sobre possibilidades de adaptações cardíacas quando a gente falava em pré-carga, quando a gente falava em pós-carga, quando a gente falava em um exercício cardiovascular, um exercício neuromuscular, exercícios aeróbios ou anaeróbios. Então a gente consegue fazer todo esse apanhado de informações. Mais uma vez, e muito importante dizer, todas as informações contidas aqui estão sendo proporcionadas por 3 estudantes. Continuamos sendo 3 estudantes. Então é muito importante que você pare, você sente e você estude por fontes consolidadas. Então, meu irmão, o Daniel me explicou todo o diagrama de Wiggers. Eu vou procurar esse diagrama lá no Guyton e vou ver se é isso mesmo. Vou ler e vou ver se é isso mesmo. Você já tendo um parâmetro do que é aquela situação, vai ser uma leitura, vai ser muito mais fácil. Não, eu tenho uma certa dificuldade com a nomenclatura, com a forma com que o Guyton fala. Procura Silverthorne. Silverthorne é muito bom. Silverthorne, assim, tem as imagens muito bem feitas, tem os gráficos muito bem feitos, tem uma forma de falar um pouco diferente, então pode ser que para você faça sentido. Esses são os 2 livros de fisiologia os quais eu estudo, Guyton e Silverthorne. Eu tendo a não procurar outros livros. Isso quando a gente está falando a respeito de fisiologia, tá? Uhum. Quando a gente está falando de anatomia, já vão ser outros livros, embriologia vão ser outros livros, enfim, assim as coisas vão acontecendo. Mas, de toda forma, a gente queria agradecer, lembrando que todo esse aparato diferente que a gente está vendo aqui nesses quadros aqui por cima, para poder tentar entregar uma experiência um pouco melhor. Se for possível, lembra de curtir, de compartilhar, de enviar esse vídeo aí para as pessoas. Se ainda conseguir ajudar um pouco mais, irmão, tá aqui embaixo da mão da aliança, né? Tá aqui embaixo da mão da aliança. Nessa direção, voz da consciência tá onde? Tá assim, né? Tá. E o meu tá assim? Então, meu irmão, chega junto aí para poder a gente continuar aí o nosso projeto. Se você conhece a gente, já viu a gente lá na faculdade também, meu irmão, chega pra gente, dá o seu feedback, faz a sua crítica. A nossa ideia é continuar aprendendo. Pra gente tem sido muito bom, porque a gente acaba revisando algumas coisas e aí quando em algum momento a gente vai precisar retomar esse tipo de conhecimento, então pra gente tem sido muito bom também. Mas a gente espera, inclusive, conseguir fazer novas amizades a partir disso daqui, beleza? Só explicando que a gente está testando esse novo formato. Que bom que a câmera deu tudo certo até terminar o assunto, porque o Daniel acabou de ser vetado do vídeo, mas... Eita, que bom. Mas foi até o final, o Diego explicou tudo direitinho. A gente ainda está ajustando tudo certinho, mas obrigado por vir até aqui. Não esqueça de seguir a gente, pode falar. Só o Diego e o Daniel aparecem, mas pode falar com eles. E, assim, tirar todas as dúvidas. Os meninos são muito legais em relação a tirar dúvidas e tudo mais. Mais ou menos. Mas tem que falar que é. Mas muito obrigado, tá? E é isso. Ajude a gente aí pra gente poder continuar gravando